de parábola, mas tem um texto na Bíblia aqui, veja só, está em 2 Coríntios, eu vou até ler aqui para contextualizar o que eu vou falar. Pode ler, amigo Tito. 2 Coríntios 5, versinho 8, diz o seguinte: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Tudo bem, você falou sobre o inferno aí, falou sobre o céu. Agora, o que esse texto está querendo dizer aqui? Olha só a pergunta. Paulo disse que queria deixar o corpo e habitar com o Senhor. Portanto, existe vida após morte? Existe o céu, então? Como é que você falou? Você acabou de falar sobre o inferno e o céu aí, e que isso é uma parábola. E esse texto, como é que fica? Você sabe, Tito, que esse é um dos textos mais utilizados por aqueles que defendem a doutrina da imortalidade da alma. Muitas pessoas acreditam que a pessoa, ao morrer, ela tem um espírito ou uma alma consciente que sobrevive fora do corpo. Só que muitos não prestam atenção em um fato, que esta crença, ela é baseada na filosofia grega. Ela não é baseada na Bíblia. E por que algumas pessoas interpretam 2 Coríntios 5,8 como se referindo a uma partida de Paulo por ocasião da morte para ele ir para o céu? Porque as pessoas estão influenciadas pela cultura grega. Se nós lermos a Bíblia com olhos gregos, nós vamos encontrar textos que falam de imortalidade da alma. E aí vão contradizer o restante da Bíblia, que afirmam, por exemplo, que a morte é uma inconsciência. Você lê Jeremias 51, 57, afirma que a morte é um sono. Você lê Daniel capítulo 2, versos 2 e 12, e você vê que a morte é um sono. Você lê também em 1 Tessalonicenses 4, 13, Paulo compara a morte a um sono. E aí você vai para João 11, 11 a 14, e você percebe que Cristo afirma que a morte é um sono. Então, se você ler a Bíblia com olhos gregos, você vai encontrar textos que possam contradizer os demais, que são claros em dizer que a morte é um estado de inconsciência até a volta de Cristo. Mas se você ler a Bíblia, levando-se em conta outros textos da palavra de Deus que tratam do mesmo assunto, você não vai encontrar contradições. Por exemplo, como entendermos esse texto aqui que afirma que Paulo queria deixar o corpo e habitar com o Senhor? Nós temos que responder duas perguntas aqui. Em que momento Paulo iria deixar o corpo? Quando ele ia habitar com o Senhor? Vamos analisar aqui. Nós temos que entender 2 Coríntios capítulo 5 a partir do versinho 1. E aí vai ficar claro o assunto. Afirma o seguinte: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, ou seja, deste corpo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Esse edifício é o corpo glorificado. E por isso, neste tabernáculo, neste corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Olha aqui, olha o pensamento de Paulo. Ele menciona aqui que nós temos um tabernáculo terrestre e um tabernáculo celestial. Um templo terrestre e um templo celestial. O templo terrestre é o nosso corpo pecaminoso, com os efeitos do pecado. O templo celestial, ele compara aqui ao corpo glorificado que receberemos quando Cristo voltar. Então, quando Paulo afirma que ele queria deixar o corpo, ele não está falando que o espírito dele sairia do corpo. Ele está falando que ele queria deixar esse corpo pecaminoso para habitar no corpo transformado, que é o templo celestial que Deus daria para ele. Você percebe, quando lemos do versinho 1 ao 4, fica esclarecido o texto. Deixar o corpo é deixar esse corpo corrompido pelo pecado e habitar com o Senhor. Em que momento? Vamos ler o que o próprio Paulo falou em 2 Timóteo 4, verso 8. Você já entendeu, né, que deixar o corpo é deixar o corpo corrompido pelo pecado e habitar no céu com o corpo transformado. 2 Timóteo? 2 Timóteo 4, verso 8, Tito. É um texto muito esclarecedor porque é do próprio Paulo. E vamos deixar que o próprio Paulo se esclareça, não é? 2 Timóteo 4, 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda.
Paulo acreditava que ele iria receber a recompensa da vida eterna quando? Em que dia? Naquele dia. E que dia é esse? Não é por ocasião da morte, é quando Jesus voltar. Porque no verso afirma o seguinte, que Jesus vai dar a recompensa a todos os que amam a sua vinda. Então, resumindo, 2 Coríntios 5,8, quando Paulo afirma, prefiro deixar o corpo, ele fala o seguinte, quero deixar esse corpo pecaminoso e estar no meu corpo glorificado. E o habitar com o Senhor é por ocasião da segunda vinda de Cristo. Não é durante a morte. Porque o texto é muito claro em 2 Timóteo 4,8. Portanto, Paulo queria deixar o corpo pecaminoso e habitar com o Senhor no seu corpo glorificado quando Cristo voltasse. Esse é o ensinamento bíblico, né? E é importante você ter em conta também o que o apóstolo Paulo fala sobre o momento em que os justos receberão a recompensa. Tem um outro texto, que é 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Paulo afirma aqui que a nossa recompensa nós receberemos não durante a morte, mas quando Jesus voltar. Ele afirma aqui, de forma bem clara, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro? Quando Cristo descer dos céus. E aí o verso 17, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você percebeu a sequência dos eventos? Cristo desce do céu, os mortos são ressuscitados e os vivos transformados. Portanto, a recompensa que receberemos da vida eterna se dará no momento em que Cristo voltar pela segunda vez. Nós não podemos separar a doutrina da volta de Cristo da doutrina que estuda a natureza do ser humano. Se você entender a doutrina da volta de Cristo, você vai entender a natureza humana. Porque se Cristo tem que voltar para nos dar uma recompensa, isso evidencia de que nós não estamos ainda no céu. Isso é muito claro na Bíblia. Muito bom, professor.